E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre constantes e variáveis somente leitura. São duas ferramentas aí que são muito interessantes quando a gente precisa garantir uma segurança maior no nosso código, né? Porque a partir do momento que você especifica ali os valores, elas não vão se modificar. Isso é uma coisa que é muito utilizada, principalmente em programação funcional, mas obviamente a gente vai usar aqui no conceito de orientação a objeto ou até mesmo numa coisa mais estruturada, mais procedural, porque você garante que em momento algum aquela variável ela vai se alterar. Então você realmente consegue garantir essa segurança maior nos seus dados. E como essas duas ferramentas, a constante e uma variável somente leitura, elas acabam sendo pouco semelhantes, algumas vezes gera alguma confusão quando usa um, quando usa outro. Então é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês, beleza? Então eu estou aqui, né, num console simples, como sempre. Vou criar aqui uma classe de teste e vou colocar aqui uma constante. Eu estou criando dentro do teste porque eu vou mostrar para vocês também a questão de construtor, inicialização, por isso eu coloquei aqui. Mas uma constante ela pode estar em qualquer lugar, nada me impediria de fazer isso aqui, funcionaria normalmente. Então nesse momento que eu instanciei a classe teste, criei um objeto aqui, meu teste, dentro dessa classe teste, a minha constante seria algo que eu não conseguiria mexer, ela seria criada e não tem como eu mexer, nem fora, nem dentro da própria classe. Olha só, eu criei o construtor aqui da classe teste e tentei alterar o valor da minha constante. E ele já indica aqui, ó, vocês podem ver aqui o vermelhinho que está com erro. Não é possível alterar uma constante. Aqui ele mostra o que teria que ser uma variável, uma propriedade, um indexador, para que eu pudesse alterar. Eu não consigo alterar uma constante. Então é uma coisa muito simples. Colocou, não tem mais alteração. A constante ela é uma variável que o valor dela é garantido em compilação. Então, ela não altera em tempo de execução. Compilação é aqui. A gente está escrevendo. Quando eu der o build aqui, ele vai compilar. Ele vai transformar isso aqui num programa. Já em tempo de execução é algo que vai ganhar um valor, que vai ser verificado lá quando estiver rodando. Quando você der os dois cliques aí, ou entrar no site, se for um site, quando está rodando lá é o tempo de execução. Então, uma vez que o compilador transformou isso em programa mesmo, uma linguagem intermediária, etc., ele vai gravar lá dentro que, ó, minha constante igual penny. Então não tem como tentar alterar, e ele já me dá erro aqui quando eu tento fazer qualquer tipo de modificação. Então para que eu uso? Para qualquer coisa onde você vai consultar. Aqui, ó, tô simplesmente imprimindo o valor da constante, minha constante, e se eu chamar isso aqui, ó, valor da constante, penny, mostrou aqui o que eu estava esperando. A gente pode colocar aí qualquer coisa que não deva ser modificado em lugar algum no sistema. Poderia ser uma string de conexão, não é o ideal, mas poderia ser uma string de conexão, o nome do programa, talvez o nome do cliente, talvez o nome, sei lá, qualquer coisa. Pensa aí, uma coisa que não vai se modificar é o que você vai colocar aqui. E o que a gente vai ver também são variáveis somente leitura. As variáveis somente leitura, elas não podem ser alteradas também, mas no momento que você está instanciando a classe, aí você pode dar um valor para ela. Então você dá um valor no momento que você instancia a classe e a partir disso você não mexe mais, você não consegue. Então olha o que eu fiz aqui. Criei primeiro um construtor, recebo algo nesse construtor, eu coloquei nome, repare que o nome aqui é minúsculo, vou até mudar para ficar bem claro, só para ficar bem claro que o que eu recebo aqui, o nome desse argumento que eu recebo aqui, ele não precisa ser em nada parecido com esse. Eu poderia inclusive fazer aqui dentro do construtor, consultar um banco de dados e trazer o nome. O que importa é que no momento que eu estou instanciando a classe teste, ele vai rodar esse construtor. Como eu estou aceitando aqui um argumento, eu vou pegar o que for passado e colocar como nome. A partir disso não dá para alterar mais. Aqui no imprime eu coloquei uma nova linha para que ele imprima, né, o valor do nome, só para a gente poder ver. E vamos ver como que a coisa acontece. Eu vou colocar os breakpoints
pra gente ir passo a passo, ó. Então a primeira coisa aqui, ó, ele vai instanciar o meu teste. No momento que eu dei o F10, ele pulou pro construtor, né? E ó, aqui a gente já tem o Milton como valor. O nome, neste momento, o nome eu estou me referindo a este campo somente leitura. Ele está vazio, ó. Repare aqui, ó, tá nulo. Não tem nada dentro dele. Na verdade, está até nulo, ele não tem nenhuma referência. A partir desse momento que passou aqui, ó, ele passa a ter o mesmo valor que eu mandei no argumento, que é o Milton. E vou dar um F5. Ele roda até o final e vocês podem ver que é o Milton. Qual a diferença básica aqui? A minha constante não tem como eu mudar. O somente leitura, o campo somente leitura ali, eu posso criar várias instâncias e em cada instância eu dar um valor diferente. Então eu criei o meu teste, eu vou mudar aqui para meu teste Milton. E posso criar aqui, ó, o meu teste e passar o valor Ana. Ó, repare, aqui eu tô na instância Milton, a gente pode ver pelo novo nome aqui, ó. Novo nome Milton aqui. Dei o F5, ele bateu de novo aqui porque agora ele está instanciando uma nova instância do teste. E nesse aqui, ó, o nome vai ser Ana. E quando a gente imprimir, eu tenho o Milton no primeiro, o Ana no seguinte. Mas olha os constantes, as constantes não mudam. E se eu tentasse colocar um novo valor para o nome? Ele não permite, ó, a mesma coisa. Ele fala que esse campo é somente leitura. Mas como eu falei, diferente da constante, quando você inicia, você pode dar um novo valor. Nós podemos utilizar também essa forma aqui, ó. Eu criei isso que eu criei aqui, é uma propriedade como outra qualquer. Dei um get e um set. Só que no lugar do set, eu coloco o init. Isso transforma esta propriedade em algo igual a isso aqui. Seria a mesma coisa que esse campo. Você pode pegar o valor, você pode dar um get para ler o valor da variável, mas só pode colocar um valor no momento que você cria a variável. E neste caso aqui, ó, a gente pode fazer da seguinte forma. Ou a gente cria um novo construtor, e aí nesse construtor ele recebe também o sobrenome, ou eu posso fazer isso aqui, ó. Vocês já devem ter visto essa forma. Coloco aqui, ó, sobrenome igual Alencar, por exemplo. E se eu quiser colocar aqui, ó, a partir de agora eu puxo o sobrenome também. Vou apagar a Ana aqui, ó. Olha só, Milton Alencar. Porque a gente colocou quando estava iniciando, instanciando, criando vários nomes para a mesma coisa, a variável. Se eu tentasse da mesma forma, meu teste Milton, ponto, sobrenome igual Euclides, erro, mesma coisa, é somente leitura, ou no caso aqui, ele é somente na iniciação que permite que você altere. Então dessa forma nós temos alguns jeitos de lidar com informações que não devem ser alteradas. Como eu já disse lá no início, não vou repetir tanto aqui, mas é uma questão de segurança, porque às vezes você vai passar uma variável para uma determinada função e vai que é uma função de um código que você não tem na mão, que é outra pessoa que desenvolveu. Você não sabe se talvez esse campo que você mandou vai ser alterado ou não. É o tipo de coisa que quando você utiliza aqui o init only ou um read only, você vai ter essa segurança. Que nem, mesmo o seu código, às vezes a gente faz coisas, código muito grande, você começa a mexer aqui, mexer ali, você não lembra exatamente o que faz aquela outra parte do código. Quando você tem esse tipo de coisa, você utiliza esse tipo de prática, você não precisa se preocupar com o que o outro código vai fazer, porque se você transforma, por exemplo, um campo aqui em algo read only ou init only, automaticamente essa outra parte do código, se ela tiver que realmente mudar, vai estourar lá, vai dar um erro, e aí é bom que você saiba, porque você pode ir lá tratar e ver se realmente aquela função está fazendo o que deve ser feito ou está fazendo algo incorreto, e aí você já resolve. Ou então você utiliza de outra forma, ou esse campo não vai poder ser esse tipo, read only, init only, ou obviamente não vai poder ser uma constante. Beleza? Então é importante saber esse tipo de coisa, porque quando a gente está trabalhando com programação,
a gente não somente cuida do código para que outras pessoas, vamos dizer assim, não, entre aspas, atrapalhem, façam algo errado, mas para que a gente mesmo, porque o você de amanhã é como se fosse outra pessoa. Amanhã você pode até estar mais experiente, mas você lembra menos do que você estava fazendo hoje, uma semana passada, que dirá ainda um mês, um ano atrás. E esse tipo de coisa vai te prevenir, te dar uma camada extra de segurança para o seu código. E a ideia hoje era passar isso daí, espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil, já sabe, curte, compartilha, se inscreve, manda para alguém esse vídeo, quem sabe aumenta ainda a relevância desse tipo de informação e também, claro, do meu canal aqui no YouTube, e vejo você no próximo código.